E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista ganha um sistema de jogo. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista que um dia, enquanto estava adormecido após abrir seus olhos novamente, ele descobre que foi parar em outro local totalmente diferente, com algumas pessoas o chamando de mestre, e é quando ele percebe que renasceu em outro mundo no corpo de outra pessoa. Com as memórias do antigo dono do corpo, ele descobre que agora ele é o mestre de uma seita que está em último no ranking. Na sua vida passada ele era um programador que, quando estava testando o sistema, desmaiou sem motivos e após isso veio parar neste local. O antigo dono do corpo foi desafiado para um duelo com outra pessoa que estava um rank acima dele. Por não ter força suficiente, ele se isolou e treinou bastante. Porém seu corpo não suportou e foi neste momento que ele renasceu neste lugar. Pouco tempo depois ele vai parar em outro local misterioso, com uma tela na sua frente falando que o sistema foi ativado. Para sua surpresa, após entrar no seu usuário, ele podia se conectar com mais 2 pessoas para usar o sistema também. Com isso ele coloca seus discípulos. Para sua sorte, ele podia baixar todos os conhecimentos do antigo dono do corpo. Com isso ele começa a conseguir entender as coisas desse mundo. Ele também consegue ver as características dos outros que ele colocou no seu sistema. Como ele se tornou o administrador desse sistema, além de poder colocar outras pessoas, ele encontrou uma forma de melhorar seu nível de administrador, melhorando sua própria força, e com isso agora neste novo mundo, com essa trapaça, ele vai partir em uma nova jornada em busca de descobrir como usar seu sistema completamente, para assim começar a subir no ranking da sua seita e assim ajudar seus discípulos. Porém, por causa disso, poderosos inimigos vão aparecer e para sobreviver, ele vai ter que usar todas suas novas habilidades. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia em um jogo que reuniu milhões de jogadores. Só tinha uma razão para um jogo online ser capaz de atingir tanto sucesso, e seria a recriação de uma realidade virtual perfeita. Mesmo as pessoas que reclamavam no começo dizendo que era impossível, agora estão ocupadas aproveitando esse novo mundo. Agora a história segue o protagonista, conhecido como Leikiro, onde ele era um dos jogadores, porém ele era apenas um slime cleaner. Como esse jogo atingiu um enorme sucesso, o dinheiro e itens dentro do jogo acabaram adquirindo um ótimo valor no mundo real, onde os itens são divididos por ranks, onde quanto melhor o rank ele pode ter pontos de atributos, equipando um item. Assim seria como subir um nível, e pontos de atributos é a coisa mais importante nesse jogo. Com isso esses itens chegam facilmente a valer uns $10.000, e tem aqueles da rank raro. Eles são apenas rumores, porque nunca apareceram no jogo desde seu lançamento. Com isso ele vinha caçando slimes, isso porque eles são mais fáceis de matar e tem a chance de dropar em itens de rank mágico, mas isso é bem difícil de conseguir, onde mesmo 2 meses caçando essas criaturas, ele não chegou nem perto de dropar um item mágico. Como muitos caçam essas criaturas, os outros itens que dropam ficaram muito baratos, não conseguindo quase nada de dinheiro. Ele já estava pensando em desistir desse jogo, mas isso começa a mudar quando ele decide gastar o restante do seu dinheiro em um item de sorte, onde quando ele o abre, para sua surpresa, ele consegue um item raro, sendo o primeiro do jogo, um colar chamado de Estrela de Poloron. Inicialmente ele decide vender, mas após equipá-lo ele percebe que ficou muito mais forte. Com isso decide usá-lo para caçar monstros mais forte e assim pegar outros itens melhores. E agora Leikiro vai trilhar um novo caminho dentro desse jogo, onde com a ajuda desse item, ele vai ser capaz de derrotar poderosos monstros e assim upar seu personagem para ser capaz de se tornar o top 1 desse jogo. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo que um dia misteriosamente monstros começaram a aparecer em várias cidades. Com isso o caos rapidamente se espalhou. Agora a história segue 8 anos após o início desse evento, com o protagonista conhecido como Zufan, um despertado, que é filho de um guerreiro que foi o único sobrevivente da cidade durante o aparecimento dos monstros. Com isso todos acreditaram que ele fugiu abandonando suas obrigações. Com isso ele foi preso com pena perpétua. Como Zufan acredita que seu pai é inocente e quer ajudá-lo, todos à sua volta chama ele de lixo, onde além do seu pai ter traído o país mesmo depois de 3 anos de despertado, ele ainda é muito fraco. Com isso, sem muitas escolhas para poder lutar contra os monstros como uma equipe, ele servia como linha de frente para conseguir um pouco de dinheiro.
Mas isso não estava sendo suficiente, com isso ele tenta encontrar uma missão que dá mais dinheiro. Porém ele tinha que arriscar sua vida pois seus status eram muito baixos. Mas quando eles entram nessa dungeon pouco tempo depois ele descobre que essa missão era uma armadilha para matar uma guerreira. E como ela acabou se machucando para proteger Zulfan, ele acabam sendo cercado por vários monstros. E quando ele é mortalmente ferido é neste momento que o sistema do deus da guerra é ativado e logo após isso seu corpo é curado e seus status aumentam muito. E logo ele descobre que seu corpo está muito mais forte. Com isso ele é capaz de derrotar todos os monstros e ajudar a guerreira. Agora Zulfan, que era tratado como lixo por ser fraco, vai iniciar uma nova jornada com a ajuda desse sistema. Ele vai ficar muito mais forte para que possa proteger seus novos companheiros e também encontrar o meio de provar a inocência do seu pai que está preso. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Xiao, onde ele estava sendo julgado de ter atacado pessoas amigáveis de outro mundo, destruindo o acordo de relacionamento amigável entre mundos. Na contação dos votos, todos votaram como culpado e 0 contra, tendo a pena de morte. Mas como ele serviu à humanidade, expulsando os invasores da Terra, eles decidem deixá-lo vivo. No entanto, vai perder vários dos seus cargos, e como ele é o único herói especial desse estado, caso aconteça algo no futuro, ele deverá retornar ao campo de batalha, mesmo tendo lutado contra todos os tipos de monstros e salvado várias pessoas do grande desastre. Ele acabou neste julgamento, porém ele não estava entendendo o que estava acontecendo, pois ele tinha morrido em um ataque sorrateiro, mas ele estava novamente no local onde foi julgado e traído pelos seus companheiros. Inicialmente ele acreditava que era lembranças antes da sua morte, mas após abrir um painel na sua frente é quando ele descobre que realmente renasceu. Nessa tela mostrava que ele tinha completado a missão principal de reconstruir a humanidade e ele poderia escolher um novo caminho e será dado uma nova recompensa para qual caminho escolher. Uma delas é o caminho do herói, onde uma nova crise apareceu. Como ele é um herói, pode escolher contribuir protegendo a humanidade pelas sombras. O outro é o caminho monstruoso, mesmo diante dessa nova crise, salvar a humanidade não tem nada a ver com quem ele é, e já que os humanos começaram a matar os heróis, então terão que se arrepender na escuridão. Dessa vez ele escolheu seguir o caminho monstruoso. Após o julgamento ele decide desistir da sua posição de herói, onde por causa disso ele teria que abandonar todo o poder que possuía. Mesmo assim ele não se importa e libera todo o seu imenso poder. Agora do início, novamente seguindo o caminho de um vilão, ele vai trilhar uma nova história, onde ele não será mais o cachorrinho do estado. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Xiang. Ele é um programador de jogos que tinha que trabalhar muito para conseguir dinheiro. Por causa disso, os seus colegas de trabalho ficavam humilhando ele juntamente com seu chefe, que fazia ele trabalhar muito. Mesmo passando por isso tudo, ele não podia desistir, pois ele precisava muito desse dinheiro e para piorar, seu tempo para pagar seus empréstimos estava acabando, onde ele teria que arrumar outro meio para conseguir esse dinheiro rapidamente. Mas as coisas começam a mudar quando ele recebe uma mensagem misteriosa perguntando se ele queria pagar todas as suas dívidas, onde ele teria que se juntar a uma guerra e se ele ganhasse se tornaria um milionário, mas se perdesse teria que pagar com sua vida. Inicialmente ele acredita que é apenas um golpe e ignora e apenas vai para sua casa, e no caminho ele acaba se deparando com alguns cobradores de dívidas que estavam machucando uma pessoa que estava devendo a eles para pagar. Após Xiang ver tudo isso, onde isso estava se aproximando para ele também, ele fica muito assustado sem saber o que fazer, pois todos seus meios que ele pensou sua vida correria risco, e é quando ele lembra da mensagem do seu celular e decide aceitar. Logo após isso aparece um painel falando que o sistema estava sendo carregado e uma guerra iria iniciar, e com isso ele tinha que escolher uma facção para começar. Por acidente ele acaba escolhendo a dos monstros, se tornando um Lorde dos Monstros, e ele também ganhou uma nova habilidade única. Após isso ele é mandado para outro local, onde sua missão principal é derrotar todos os outros lords com seus exércitos. Com isso agora Xiang vai trilhar um novo caminho nesse jogo virtual, onde ele tem que participar de vários turnos para expandir seu território e guerreiros, e com isso conseguir dinheiro para pagar todas as suas dívidas. Porém, após aprender mais como o sistema desse jogo funciona, ele descobre que existe terríveis verdades por trás de tudo.